Porque ele é assim, é um despertar. A FISPAL, ela quer ajudar o empreendedor, o pequeno empreendedor. Despertar da consciência dele. Exatamente. Tá. Esse é o nosso objetivo. Então, todos os conteúdos que a gente tem focados para a melhoria de gestão do estabelecimento, inovação, diversificação, marketing, mas sempre com um olhar de conteúdos voltados para o dono do restaurante conseguir sair da FISPAL e conseguir olhar e falar, eu preciso procurar um caminho para eu melhorar. Você que está começando a assistir esse podcast aqui, tem uma dica para você. A gente faz uma sessão estratégica com os nossos especialistas para analisar o teu negócio e ver se tem oportunidades de melhoria. E pasme, isso é gratuito. E se você tiver interesse, clica no link que está na descrição desse vídeo. Fechou? Se você é empresário do food service, você caiu no lugar certo. Por quê? Porque você quer entender como é que está o cenário gastronômico, o cenário deste segmento da economia, segmento importantíssimo que emprega milhares de pessoas. Então, por que você quer no lugar certo? Porque a gente está falando com o cara que está organizando a FISPAL. FISPAL é a maior feira deste segmento no Brasil. Bem-vindo ao Fala Food Nation, Daniel Corigliano. Obrigado. Falei certo seu nome, né? Perfeitamente. Italianíssimo. Italianíssimo. Daniel, me conta já de cara, a FISPAL mudou de lugar, né? Ficou anos aonde e foi para onde e por quê? Vamos começar de cara. Né? Retornamos à casa, né? Então, a FISPAL iniciou no AMB e ficou 18 anos. Foi uma mudança. Desde que ano que tem a FISPAL? A FISPAL, nossa, ela tem há 46 anos. Nossa Senhora. A FISPAL. Tá, mais velho que a maioria da nossa audiência aqui. Isso, quase a minha idade. Tá, começou no AMB? Começou no AMB, aí teve uma divisão entre as feiras e a parte de food service lá para o ano de 2004, quando falaram, agora o food service é um conceito real no Brasil, né? Não é só um restaurante, necessita de profissionalização. Sim. Ela se desprendeu da FISPAL única de alimentos e virou uma feira própria, FISPAL Food Service. Entendi. Era só alimentos, aí virou food service porque aí lida com tecnologia, equipamentos. Exatamente. Tá. Tudo de processamento de alimentos, né? Misturava indústria com o food service, né? Com o operador. E aí, em 2007, a gente saiu, foi em 2004 foi para a ITM Expo, voltou para a AMB em 2006, e aí, em 2007, foi para o Expo Center Norte, foi excelente. Ficou quanto tempo lá no Expo Center? Ficaram 18 anos quase, 18 né? anos, tá. 18 anos no Expo Center Norte, porém, a gente sentiu uma necessidade de melhorar a vida para o visitante expositor, devido ao layout do distrito AMB, todo reformado, né? Agora com essa Eu não conheço ainda, tá? Eu não tive lá depois da reforma, tá bacana? Tá lindo, tá. Se eles fizeram uma reforma, eles derrubaram e construíram outro. A AMB só mantiveram a marquise que tem hoje na entrada dos pavilhões para manter a história, né, do pavilhão. Que legal. Então vai estar super confortável, arzão condicionado funcionando a 1000. Ar top, banheiros também super bem estruturados, toda a entrada, um pavilhão plano, que eu acho que isso, quando eu digo plano, não tem interferências de paredes, de mudança de pavilhão, então você consegue fazer uma visita mais fácil de se encontrar dentro do pavilhão. Entendi. Né? Quantos metros quadrados a feira esse ano? A gente está com quase 50 mil metros quadrados. E o ano passado no outro tinha 42. Então está aumentando. Estamos aumentando. Todo ano aumenta, é isso? A gente vem... Não é todo ano que aumenta, porque a FISPAL já é uma feira muito consolidada, né? Então, assim, a gente tem os últimos 5 anos ela vem mantendo mais ou menos um tamanho de evento no Expo Center Norte. Com a mudança para o distrito AMB, a gente tem algumas novidades. Por isso que a gente está conseguindo aumentar, ter um aumento no evento, né? Que a gente precisava fazer. Qual a dimensão da feira? Assim? Então, você falou 50 mil metros quadrados, beleza. Mas o que mais que tem de dimensão? Assim? Quantos expositores? A gente fala em marcas. A gente fala mais de 2.200 marcas, em torno de 500 expositores. Porque um expositor tem mais de uma marca, tá? Exatamente. Tá? A gente nem é uma conta 100% correta, mas é uma conta mais ou menos que a gente faz por expositor, né? Tá. A gente tem importador, distribuidores, né? Quais são os principais players, os principais expositores? Duas perguntas, tá? Quem é atualmente os maiores expositores em números de stand, de participação, de importância na feira? Perfeito. E a outra pergunta é como isso vem evoluindo
ao longo dos anos. O que este cara que está nos escutando aqui, que é um dono de restaurante, fala assim, por que ele tem que vir na FISPAL? Porque você vai encontrar todos esses grandes players, mas o cara está se perguntando assim, cara, mas como é que é essa configuração de layout? De importância dos segmentos? Por exemplo, eu sei que tem muita tecnologia hoje, mas não era assim no passado. Tem equipamentos, tem fornecedores de serviço, tem... Como que é o mix de presença desses caras na feira? Perfeito. Hoje e como vem evoluindo? Tá. A gente vem evoluindo com esse mix de forma organizada para melhorar a experiência do visitante. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, assim, quando você fala dos players, não são muitos players na feira, então, assim, até me põe numa saia justa. Mas eu posso falar que a gente tem no setor de equipamentos para cozinha, a gente tem uma Tramontino, uma Rational, né? A gente tem o pessoal da prática, do pessoal de fornos combinado, cozinha, Aços Macon, a Cozil, entre diversos outros que fazem essa parte de equipamentos, acessórios e utensílios, né? Esses caras de equipamentos são geralmente os maiores porque são indústrias. Exato. E a gente que tem um interesse grande em estar na feira. Em dimensão de stand, eles são maiores por quê? Por uma necessidade de demonstração e tamanho dos seus equipamentos. Sim. Porém, a gente tem outros players que participam dentro da área do setor de tecnologia da feira, como TOTUS, Link... Não precisa de um stand muito grande, mas quer fazer o seu barulho. Exatamente, mas são players desse mercado. Eles não têm uma necessidade devido a não existir uma necessidade de dimensão de equipamento. E aí você tem na parte toda das sorvetes, né, da FISPAL Sorvetes, que é um evento simultâneo à FISPAL Food Service, que aí é um show à parte, né? A FISPAL Sorvetes. Como que ela é dividida a feira? Você falou em FISPAL Sorvetes, beleza. Quais são as áreas principais assim, da feira? Daqui a pouco a gente mostra aqui o mapinha. Mas eu vou dar um resumo aqui, bem rápido. Ela é dividida em duas partes. FISPAL Sorvetes, FISPAL Food Service. Na FISPAL Food Service tem setor de alimentos e bebidas, setor de pizza, setor de tecnologia e uma área grande de atrações. Na FISPAL Food Service. Exatamente. Tipo, repete, desculpa. Na FISPAL Food Service, a gente tem a parte toda de utensílios, equipamentos, acessórios. Tá. A parte do setor de Tech Pavilion, que é tecnologias para os restaurantes. Quando a gente fala não de equipamentos, mas sim de automação, softwares. Tá. Um setor onde os alimentos que não estão em outros setores da feira se encontram. Tá? Tem um player que esse ano é a Seara, né? O grupo JBS. Um setor de pizza na feira. Basicamente, essa é a divisão na FISPAL Food Service. Tá. E além da FISPAL Food Service, então, qual o outro grande espaço que tem? A FISPAL Sorvetes. Tá. Que ela ocupa um grande espaço da feira. Ela ocupa mais de 12 mil metros quadrados de pavilhão, desses 50. Né? Sorvete tem, então, uma importância nesse segmento de food service? Por que sorvete é uma coisa tão grande assim? Ela já aconteceu separada, ela era uma feira pequena, né, separada. E aí foi incorporada na FISPAL? Quando foi incorporada com a FISPAL, adquiriu esse evento, né? Ele foi incorporado, ele tomou um corpo de verdade. Por quê? Porque o sorvete ela tem uma característica que vem a indústria e o comércio, né? Sorveterias. Mas o dono do restaurante, é o que a gente fala, o dono do restaurante ele precisa de sobremesas, de sorvete para o seu estabelecimento. A cafeteria precisa, a padaria precisa do sorvete. Do setor de pizza, uma padaria hoje tem um setor de pizza. Tecnologia para todos, atende todos. Então, isso trouxe um mix melhor para o dono do estabelecimento, qual seja, porque a sorveteria é um estabelecimento de food service. Sim. Né? Então, qual seja esse estabelecimento, ele consegue achar tudo lá dentro. A cadeira, o móvel, decoração, ele não achava, não está no setor de sorvete, ele vai achar no setor de food service. A automação ele vai achar no setor de food service. Então, esse mix que fez o sucesso de uma feira tão completa para o seu público, né? Você falou em tecnologia, né? Vamos ficar por enquanto na food service e deixa eu entrar ponto por ponto. Na área de tecnologia, você consegue avaliar da sua cadeira, de onde você está sentado, você consegue avaliar essa evolução tecnológica do mercado de food service por conta da participação desses players? O que você observa? Tem gente grande chegando, é uma coisa importantíssima, está na cabeça das pessoas, é um assunto do momento a tecnologia usada no food service. Como você tem visto essa evolução? Eu, assim, pelo que eu acompanho há muitos anos o food service, né? Eu venho de formação de turismo, de eventos e trabalhando também em hotelaria e restaurantes, que eu trabalhei já em alguns lugares. E desde que eu decidi migrar para a área, ficar fixo na área de eventos, né? E principalmente do food service, que é o que me agrada, eu vejo assim,
há 5, 6 anos atrás, a gente só via de tecnologia, talvez um pouquinho mais, um pouco menos, mas de forma mais ampla, só... De equipamentos. Não de equipamentos, mas tecnologias que eu digo de software, de hardware, né, para estabelecimento, que são os monitores que a gente tem. A gente via ainda muita conversa sobre isso e só o sisteminha básico que já tinha numa locadora. O POS, o RPzinho do restaurante. Então, a gente vê uma evolução muito grande. Por Hoje tem tecnologia para tudo, né? Para tudo. E a gente vê que assim, ela está ficando mais acessível e você vê o pessoal conseguindo implantar no seu estabelecimento isso. E que ela aí você é a melhor pessoa para falar disso, mas isso ajuda em diversos processos de melhoria dentro do estabelecimento. Sim. Desde relacionamento com o cliente até a parte toda operacional do estabelecimento. Até a economia de mão de obra, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, porque está usando muito, inclusive um restaurante daqui de São Paulo, que ele usa esses aplicativos que você está na mesa, assim, então você clica lá, você tira a foto do QR Code e você já acessa o menu. Aí acessa o menu, já faz o pedido ali mesmo, já vai para você dar o seu e-mail, telefone, já está cadastrado. Se o cara for embora, é uma balada. No caso, que é um restaurante que vira balada. Então, o cara fica na calçada, ele vai embora, fica bêbado. Aí tem o telefone do cara, ele manda os WhatsApp, o cara paga no dia seguinte. E com esse esquema de restaurante balada, ele conseguiu diminuir em 5 pessoas o atendimento que ele faz nas mesas. Por quê? Porque 65% dos atendimentos neste local que eu estava visitando anteontem são feitos via esse aplicativo, via esse sistema. Então, olha que legal, vai direto o pedido para a cozinha. Se o cara mudou de mesa, tem o nome dele lá, o garçom sai gritando, fala, João Francisco, o que é? Você acha o cara porque ele mudou de mesa e você economiza muita mão de obra de atendimento. Com certeza, que é uma das problemáticas hoje, o RH, né? Sem dúvida. E eu acho que eu, como consumidor, pelo menos, eu dependendo do estabelecimento que eu vou, eu gosto de ter tecnologia. Eu gosto de ter ou tablet para eu pedir ali na mesa. Então, eu acho que você tem que, no mínimo, o estabelecimento dar a opção. A alternativa. Tem gente que não gosta e está tudo bem, vai ter um cara lá para atender ele. Exatamente. E você sabia que no tablet, não tem nada a ver com o nosso assunto aqui de FISPAL, mas que no tablet o consumo é muito maior. Porque o cliente, quando está naqueles totem, né, que tem nos McDonald's da vida e os tablets que tem nos restaurantes bacaninhas, né, que tem na mesa ali o tablet, o cara ele está fazendo o pedido dele sem a pressão de um garçom. Então, ele tende a consumir mais. Por quê? Porque já vem as opções, as ofertas, já vão aparecendo ali na mesa. Pô, você pediu não sei o que, você não quer para acompanhar uma paradinha? Se um garçom fala isso, às vezes o cara se sente meio intimidado, ele fala, não, eu quero... Mas se tá ali, aparece para ele, o cara fala, exato. Eu vou considerar essa parada, eu tô com toda a tranquilidade do mundo aqui. É gostoso hoje, né? Acho que o pessoal acostumou você olhar, ter calma, pedir, você vê a imagem do... Você tem um universo de possibilidades para poder vender, né, os seus tomates verdes fritos, né? Você tem na sua cabeça, assim, as novas tecnologias de restaurante, que são os caras que estão chegando lá na FISPAL e não eram players antes de tecnologia para estar numa feira? Sim. E que hoje estão numa feira? O que a gente vê, assim, é um crescimento grande dessas empresas que tem. Tem o da Fidelize, né? O Vitor da Fidelize. O Vitor da Fidelize tem o Nota Aí, né? Você vê que é um aplicativo de fidelização de cliente. Exato. Em restaurante. Você vê a especificação da tecnologia. Essas ferramentas para marketing, eu acho que são tendências que a gente vê crescer. Os totens, por mais que já seja uma coisa que a gente vê de forma muito clara dentro os tablets dentro de grandes redes, né? Eu acho que devagarzinho vai espalhando para todo mundo. Está espalhando para todo mundo. Eu acho que são essas as mais práticas. E os de gestão, eu acho que muito mais aprimorados hoje com a parte toda que já foi, né? Já vamos falar assim, já pandemia, mas já deu esse super up. Os colibris da vida. Todos de delivery, exatamente, né? Então... Os de delivery. Delivery é um assunto que de uns anos para cá vem ganhando relevância na FISPAL especificamente? Olha, ou ainda não entrou no... Porque delivery entrou no assunto sim, sem dúvida, da humanidade, né? Principalmente depois da pandemia. Hoje em dia não tem quem não peça no delivery. Ele é um assunto que está sempre em pauta, ou no nosso canal Food Connection, que a gente tem a gente tem conteúdos, né, semanais, sempre a gente está para o mercado, ou
direto com os nossos curadores dentro do evento. Então, ele é um assunto recorrente. E eu acho que ele não é mais o principal assunto. Eu acho que quando acabou a pandemia, ele continuou sendo muito importante, né, o assunto, mas a gente tem vários outros temas importantes que a gente não pode deixar de tratar gerencialmente. Então, não é único. Entendi. Né? Esse conteúdo que você fala que na Fispal vai ter conteúdo, né? Vai ter quantos... quem que vai estar lá produzindo conteúdo? Fora a Política Academy, que a gente vai estar lá com um standzaço. Aí vocês vai são ter um show conteúdo à parte. a dar com pau. Você que está aqui nos escutando, passa lá no stand da Política Academy, que você não vai acreditar. A gente vai fazer palestras a cada 1 hora cheia. Vai ter uma palestra, vai ter uma grade de palestrantes. A gente vai entrevistar os principais players que estiverem circulando ali na Fispal. Vai ser uma festa o stand da Política Academy. Mas fora a Política Academy... Que eu vi o spoiler hoje do stand, está realmente muito bem estruturado. O stand está bacana, cara. O conteúdo eu não preciso nem comentar para o público, porque você é mestre no que faz. A gente investiu, cara. Investimos esse ano na Fispal, cara. Tô amarradão, tô ansioso para chegar a esse momento. Mas fora isso, quais os outros conteúdos que vocês têm na Fispal, que vocês disponibilizam? Conteúdo para a galera que está vindo lá, puta, não sei de onde. Então ele vai ver equipamentos, vai ver as tecnologias, vai ver o sorvete, vai ver não sei o quê. Mas o cara gosta de receber um conteúdo também, né? Quais são as opções da Fispal? A gente tem hoje 10 atrações que a gente chama no evento. Essas 10 atrações, a gente tem curadores nas atrações. Os curadores são parceiros, tá? Então todos os conteúdos que a gente tem focados para melhoria de gestão do estabelecimento, inovação, diversificação, marketing, mas sempre com um olhar de conteúdos voltados para o dono do restaurante conseguir sair da Fispal e conseguir olhar e falar, eu preciso procurar um caminho para eu melhorar. Vou procurar a escola do Politi, no caso, se ele tiver um crescimento nisso, ou vou procurar um outro caminho focado mais para arquitetura, né? Junto com o pessoal, a gente tem uma atração que fale com o especialista, ou quero implementar uma parte maior de pizza no meu restaurante, ter uma atração para pizza, quero entender as novidades de gelados, né, que a gente chama gelados comestíveis, né, que são desde sorvetes, as sobremesas, a confeitaria. Então, assim, a gente tem 10 atrações focadas para falar de hambúrguer também. Então, Você tem o quê? Você tem um curador para cada uma dessas atrações e esse curador vai chamando as pessoas que vão ser as atrações Exatamente. desse espaço. É um espaço. A gente pega um curador de forma imparcial, para a gente não ser parcial comercialmente com temas. E esse curador ele vai estar disponível já no site, é só entrar, né, no www.fispalfoodservice.com.br atrações. Já está quase completa a grade, tem uma outra que vai mudando, porque tem palestrante que não pode ir, muda, mas a gente tem lá 90%. E aí você é só chegar no evento, sentar e assistir a palestra. Esse curador ele é responsável 100% por falar. O mercado, então lá eu tenho um curador específico da área de sorvetes, tá? Esse curador, ele é um curador que a gente confia que ele sabe a necessidade do mercado. O que o mercado precisa nesse momento é saber do que está acontecendo e de onde ele precisa correr atrás para aprimorar o seu estabelecimento. Ele vai buscar as pessoas que falam bem sobre esse assunto. Exatamente. Aí ele busca essas pessoas, ou ele tem já nessa grade, se for uma associação, ou se for uma escola que já está acostumada a fazer isso, e ele une isso para o público ter o melhor conteúdo possível do mercado. Mas não é um conteúdo rico como o seu, da sua academia, entendeu? Não é essa a intenção nossa. O nosso, a gente chama que ele é assim, é um despertar. A Fispal, ela quer ajudar o empreendedor, o pequeno empreendedor. Despertar da consciência dele. Exatamente. Tá. Esse é o nosso objetivo. Sim, tá? não é finalizar, é iniciar. É iniciar. Tá, puta que legal. E vocês têm parcerias com organizações, com associações, assim, com... A Brasel, eu sei que vocês têm uma parceria com eles. Sim, a Brasel é um parceiro nosso estratégico, a ANR, a Associação Nacional os dois de vão estar lá. Os dois vão estar Os dois estão feira. com stand também legal. Estão com stand legal, mas tem de refeição coletiva a Berk, tem o Foresp também. A gente tem parceria com o pessoal de distribuidor, que são os DFs. Tem parceria com o pessoal dos sorvetes, com a Abra Sorvetes, com a HGEL, que são a associação, uma brasileira, uma do Rio Grande do Sul. Né? A gente tem parceria com o Senac, né? Que é uma escola que ele está lá também para ajudar nessa parte dos sorvetes. Tem uma outra atração com eles.
Então, a gente tem as principais associações, né? A gente tem parceria dentro da feira. A Brasel, eu lembro que no ano passado, quando era no Center Norte, eles tinham em cima, assim, logo na entrada, tinham umas salas em cima que teve umas palestras. Eu até fiz uma palestra lá. Sim. E, aliás, aquela palestra foi surreal, porque eu comecei a palestra, o telão, slide número 1, o telão apagou. Aí eu falei, putz... Eu fiquei sabendo desse incidente. O telão apagou. Aí eu falei, não tem problema, pessoal, não preciso de slide não, vou mandar aqui, tô com o microfone aqui, tá tranquilo. Aí deu mais 5 minutos, o microfone desligou. E o cara técnico vai do microfone, tenta, não sei o quê, não conseguiu, o cara não conseguiu arrumar. Eu falei, não esquenta a cabeça. Eu toco. Cara, aqui. eu vou mandar no gogó. Aí tinha um cara lá na porta, lá do outro lado, não sei o quê, eu falei, você... tá me escutando aí? O cara falou, tô te escutando. Ele falou, vou no gogó. Não esquenta a cabeça. Aí eu fui até o final, acho que foi meia hora de palestra, sem slide e sem microfone. Os caras falaram assim, pô, você tá maluco, quem cara. Sabe eu falei, vambora, cara. É isso aí. Eu grito, não tem problema. Porque você tem o conhecimento, aí não falta, né? Você já tem essa desenvoltura e eles vão ter também essa parte, eles têm esse espaço também na feira desse ano? Sim, a Brasel a gente tem uma parceria... A Brasel é parceiraço meu também. A Brasel é um parceiro nosso estratégico, que a gente chama Brasel Nacional, tá? Então a gente tem o quê? A gente confia a Brasel para tocar um lounge nosso VIP, que é Lounge Fispal Abrazel, que a gente tem todos os eventos da Informa Markets, que é a promotora da Fispal, né? Que é uma empresa inglesa. Então a gente confia... A Fispal é parte do guarda-chuva da Informa Market. É uma das empresas do... Exatamente. Markets. Assim, Markets. Tá. Até como referência para aqui em nível de América, a NRA Show faz parte do portfólio da Informa. A NRA de Chicago? De Chicago. Ah, é? A feira a gente tem também... Tá rolando agora. Tá rolando agora, NRA nessa semana. Eu tenho uma feira no México que chama Abastur, que também é para o setor de food service. Então, assim, mas tem uma vertente, vai ter um mapa na feira onde os visitantes vão poder enxergar todos os eventos de food service, né? A gente fala food hospitality na vertente que tem o grupo, tá? Qual a dimensão da Fispal com relação a essas outras feiras mundiais, assim? Você tem essa noção? De tamanho de espaço, né? De 50 mil metros quadrados, você falou. De tamanho de espaço, eu acho que Você tem essa referência de outros lugares do mundo que tem feiras muito maiores? Quanto que é a maior feira do mundo tem quantos espaços? Vamos dar um chat EPT aqui. Eu não tenho um desenho sobre isso, mas sem dúvida nenhuma, as maiores feiras do mundo, tá? São na China. Na China e na Alemanha. São que normalmente eles fazem de 2 em 2 anos, são as maiores feiras, os maiores pavilhões. As Messi na Alemanha. Uma feira de food service na China, não me recordo o nome agora, mas a maior que a Informa tem, ela deve dar umas 4 Fispais. Tá? Jura? Eu acredito que deve ser não mais. Tá? Ela é uma feira realmente de food hospitality, então ela tem toda a solução também hoteleira. Tá? E ela realmente é uma dimensão muito grande. A gente está falando de China, a gente está falando de mais de 1 bi, né, de pessoas, e a gente está falando ainda de um grande fabricante de produtos e não um grande importador de produtos. A NRA também é grande, né? A NRA ela deve ser no mínimo o dobro da Fispal. Eu acho que um pouquinho mais ainda que o dobro, mas em número de público visitante que a NRA tem é muito próximo da Fispal. Quanto é o número de visitantes, né? Que você não mencionou ainda? Ano passado a gente teve 56, 58 mil visitantes, tá? E a gente tem uma previsão de 60. Tá. NRA do último ano que eu fui, que foi ano passado, eu me lembro que era na faixa de 60 mil visitantes. É algo assim, né? Gente. O mercado é diferente, né? Os Estados Unidos tem um mercado muito mais pujante devido a uma questão econômica, né? E tem o dobro de população também. Mas a gente é o maior da América do Sul, a Fispal, como evento de food service, né? Você tem uma dimensão do número desses 50 mil pessoas? Quantos são donos de restaurante? Isso eu não tenho aqui de cabeça. Pô, mas esse é um número legal, cara. Depois você me fala. Mas eu te passo. Tá. Eu tenho, porque daí eu tenho que entrar um pouquinho mais a fundo, mas eu tenho como proprietários, né? Porque o cara preenche a ficha e tal. Porque a gente tem na pesquisa como proprietários, gestores, né? CEO, então eu tenho que juntar proprietário, a gente põe como CEO e tenho que desmembrar para ver exatamente se é um grupo maior, uma rede de restaurantes que não é o proprietário e é o CEO mesmo que vai, ou se a pessoa que é o proprietário do restaurante se põe como é difícil CEO. De você saber. Mas dá para fazer esse cruzamento. Não, mas de todos os participantes, quem são os caras ligados a restaurante? Isso é legal saber. Mas a gente tem um foco na Fispal, né, de trazer
proprietários, indicadores de compra, né? E compradores. Esse é o nosso maior objetivo. Sim, talvez até o comprador seja mais... Para os caras que estão lá expondo, talvez o comprador seja mais importante. A gente só tem ou ingresso através dos expositores ou o ingresso pago. Tá? Ou nosso, através de uma associação, uma entidade, né? Porque a gente não cobrava o evento anos atrás, mas aí a gente começou realmente a ter uma... O cara pode chegar lá, um cliente, um participante do evento e comprar um ingresso na hora. Ele tem que comprar o ingresso. Quanto custa? O ingresso, ele varia de R$300 a R$50. Para o profissional do setor, ele é R$100. Aí, se ele levar 1 quilo de alimentos, ele, que é uma ação solidária que a gente tem de sustentabilidade, ele paga R$50. Agora teve uma virada de lote que está 120 e 70. Tá. Isso para os 4 dias? Para os 4 dias. Se é uma pessoa que não... Terça, quarta, quinta e sexta, né? Exatamente. E todos os conteúdos que ele pode ver dentro do evento não tem custo nenhum. Tá. Né, também. Então, é uma festa do restaurante. Festa do restaurante. é o maior encontro do setor, é muito gostoso, né? Porque a gente vê realmente... Porque tem esse negócio do network também, né? Total. A gente faz... A assessoria nossa faz algumas entrevistas com os donos de restaurante, a gente faz pesquisa com eles de satisfação sobre o evento, né? E a gente vê que realmente a gente consegue ligar essa ponta e para ele é um momento de muita satisfação encontrar o fornecedor, sair do seu estabelecimento, sair daquele... Pô, o cara fica lá naquele universo, né, do estabelecimento o tempo todo, ele vê vídeos para se aprimorar, faz cursos com vocês, mas quando ele vai e ele vê o outro dono do restaurante e eles se conversam, e eles vão no fornecedor dele, se conversam, é muito gratificante isso. É o poder, né, dos eventos. Exatamente. Evento é isso, né? Você encontra as pessoas... Aí depois, nos nossos eventos, acontece isso direto. O cara encontra com o outro, aí quando você vê, eles estão marcando para um visitar o outro. Aí eles montam um grupinho com 3 ou 4 que fizeram ali, os caras vão ser amigos pro resto da vida. Cara, evento tem esse poder. E um vai ajudando o outro, né? Nas suas dificuldades. Eles se encontram no avião, nas caravanas de ônibus, né? E estão indo... Então, assim, a gente fala network como uma palavra internacional, mas é nada mais do que o que você falou, é o que o ser humano precisa, se encontrar, se falar, unir forças, se juntar para ir, ou seja, com o fornecedor ou mesmo. Né? Daniel, eu falo para todo mundo isso, cara. Eventos é uma coisa tão importante que muita gente não sabe, muita gente não se dá conta disso. Porque o cara tá lá, como você falou, o cara tá lá no restaurante dele, tá vivendo aquela vida dele, é dia a dia, acorda, dorme naquele negócio, acorda, dorme, no final de semana ele tá lá, não sei o quê. Mas poucas pessoas realizam, têm essa percepção, têm essa consciência de que você está num evento, você ir num evento, que nem a FISPAL é um excelente exemplo, o Acelera Food Nation, que a gente faz em junho, agora é um excelente exemplo. As pessoas vão, você convive com pessoas durante 3 dias. Você está ali vendo a pessoa e você sai para almoçar com a pessoa. Você vai virar o melhor amigo dessa pessoa. Sem dúvida. Aí você vai contactar, você vai fazer, você vai perguntar. Cara, conexão de pessoas é o que vai mover o seu negócio para frente. E pouca gente se dá conta disso. E é um percentual pequeno das pessoas que frequentam, dos operadores de restaurante, que frequentam eventos. Se você pensar, o número de estabelecimentos que tem e o número de pessoas que frequentam eventos é ridículo. Exatamente. Porque nem todo mundo tem essa consciência de que evento é vida. Né? Que é vida e é negócio, é prosperidade. A pessoa ela melhora o seu negócio. Quanto mais, eu acho que deve ter uma taxa, Daniel. Eu desconfio que deve existir uma taxa que eu não sei qual é, mas assim, uma correlação entre o sucesso profissional das pessoas e o nível de participação dessas pessoas em eventos. Eu tenho certeza que existe uma correlação, não sei qual é. Eu acho que isso que você falou é um fato, né? Quem consegue sair do seu negócio, ou mesmo, não estou falando só de feiras, né? Mas eventos de forma geral que vão agregar para ele um conhecimento, ver coisas diferentes e se relacionar com grupos e formatar um grupo, que é o que você faz muito bem dentro do seu da sua jornada, né? Do seu ecossistema. Eu acho que a gente deve ter aí um índice bem grande de probabilidade de crescimento e de desenvolvimento do ser humano nisso e do estabelecimento ou do negócio que ele atue. Nossa, no nosso grupo a gente vê isso muito. As pessoas elas têm o resultado só com a implantação da nossa metodologia. Beleza, tem um resultado lá. Mas os caras que mais têm resultado não é os caras que só implantaram a metodologia, é os caras que participam do grupo, que estão interagindo, que estão aprendendo e ensinando com as outras pessoas. O cara, ele aprende alguma coisa. Eu acho sem Aí ele dúvida, implementa no negócio dele.
Na semana seguinte ou no mês seguinte, que o cara está empolgadão com aquele negócio que ele acabou de aprender e implantar no negócio dele, ele está fazendo o quê? Ensinando para outra pessoa no próprio grupo. Ele está falando, alguém tem alguma dúvida? Ele é um multiplicador de conhecimento. Isso é aí que ele aprende. É maravilhoso. É maravilhoso. Ele se torna importante para ele e para o mercado, né? Como, tô ajudando... Uma referência. Uma referência. Ele vira referência, ele consolida os aprendizados que ele teve na cabeça dele, porque ao ensinar... Eu tenho alguém que falou isso outro dia que eu esqueci quem era, que numa sala de aula, quem mais aprende é quem? Qual a pessoa que mais aprende numa sala de aula? O professor. Eu achei fantástica essa frase, porque realmente, né, o cara aprendeu, implementou no negócio dele, está empolgado com aquela parada, vê alguém que precisa daquele conhecimento que está no mesmo grupo que ele se voluntaria para ajudar aquela pessoa. Vou te chamar no privado. Vou te ajudar nessa parada. E é um desenvolvimento contínuo. Na cabeça dele, ele está consolidando aquele aprendizado na cabeça. Ele não vai esquecer nunca mais. E consolida e transforma a informação, né? O que ele aprendeu com você, o que ele aprendeu com o outro, e aí ele começa a transformar aí esse conhecimento e ele começa a levar com o outro, ele aprende com o outro esse conhecimento e vai num caminho. Bom, educação é uma coisa fantástica, né? Grupo, eventos, pessoas, conexões, cara, é isso aí que a gente encontra na FISPAL, no Acelera. Cara, Daniel, deixa eu pra gente finalizar. Tem alguma curiosidade assim que você consiga contar dos bastidores, desse tempo todo de FISPAL que vocês fizeram? Cara, fazer feira, fazer evento. É uma coisa que, primeiro, você tem que ter um checklist brabo, né? Muito nervoso, assim, de checklist, exaustivo, né? Para você poder saber que você não vai furar. Mas fura. Fura, não tem como. Evento, fura. O tempo todo fura. Né? E a gente tem que, nessa hora que fura, você tem que, né? Quem é de eventos tem que falar assim, cara... É agora. Eu vou me virar nos 30 aqui, porque tem que ser agora. Tem que acontecer, né? E tem o Deus dos eventos que sempre ajuda, né? Sempre acaba dando certo, né? Os furos acabam se resolvendo. Tem algum perrengue, assim, que você possa compartilhar de coisa que aconteceu na FISPAL, assim, de bastidores da organização, que seja curioso? Tem. Eu acho que, assim, o maior perrengue, assim, eu tô 19 anos, né, trabalhando na FISPAL, o maior perrengue que a gente já passou foi acho que a terceira FISPAL que a gente foi, ou quarta, para o Expo Center Norte, e que a gente começa, tem um processo, né, de montagem, né? Começa a entrar lá o piso das montadoras, que vão dos expositores, só que a gente tem toda a nossa infraestrutura também, todas as entregas que a gente faz. Então, a gente contrata bastante montagem. Você tem os seus fornecedores. Audiovisual e assim por diante, né? Agora, teve um evento que uma montadora oficial nossa chegou lá primeiro dia com um caminhãozão enorme, descarregou tudo, o caminhão foi embora e não chegava ninguém para trabalhar. Segundo dia, não chegava ninguém para trabalhar. A gente com fornecedor. Então, esse foi assim o maior perrengue que a gente falou, meu Deus, o nosso... Ficou o material lá? Daí é o que você fala. Não, largou o material lá, foi embora a montadora, né? Acredito que ela era uma montadora sólida até então, que atendia a gente em vários eventos. Né? E do dia para a noite ela largou a gente na mão. Deu a louca. Daí nisso a gente precisou, isso vale a pena, uma empresa, como a gente tem outros eventos, tem bastante relacionamento, a gente conseguiu, assim, fazer uma força-tarefa com 3 outras montadoras para atender a gente. Mas ali bateu um desespero de você falar, o evento aqui pode realmente danificar a imagem do evento. A gente não aconteceu, a gente conseguiu entregar ele com... Graças a Deus, assim, de forma bem... Evento acontece, essas coisas. Mas esse, assim, você ter um fornecedor, né, que te larga na mão, um fornecedor grande, assim, é bem complicado você conseguir reparar isso. Então, nossa, eu já passei tanto nosso perrengue. Departamento, assim, operacional, na época, diretoria, conseguiu fazer uma manobra muito rápida e ágil, né? Mas acho que esse foi o maior perrengue operacional do evento que a gente já teve. Nossa, eu já tive tanto perrengue. Eu era diretor da T4F, né? Da Time for Fun, e tinha das casas que a gente tinha era o Credit Car Hall. Uma vez tinha um show do Bruno e Marrone numa sexta-feira. Casa lotada. Sexta-feira, 5 horas da tarde, era o verão, né? Aqueles ventavais, aquela chuva, aquele negócio. Mas uma coisa nervosa. Eu falei, cara, nunca tinha visto um negócio tão batia no vidro, assim, na janela. De repente, o teto do Credit Car Hall. Deus.
Cara, você já foi no Esse Cadicarol? eu nunca passei por uma já. Esse... O teto começa a voar, é umas placas de sei lá qual que é o material da placa, Sim. mas eram uns negócios gigantes. E começou a voar na Marginal. Do lado da Marginal. E os carros passando, e as placas do teto voando na Marginal e batendo nos carros. Nossa, imagina o desespero. Não. E o show acontecendo à noite, o show era sexta-feira à noite, e começou a chover. E estava chovendo muito. E o teto desapareceu. Não o teto todo. Sim, mas vai cair parte dele, É, né? tipo assim, vai um quinto do E teto com chuva. voou. Caraca, cara. E o negócio voando com vento e batendo nos carros na Marginal. Foi direto, assim, pra Marginal. Falei, cara, esse acho que foi o maior perrengue que eu passei. E porque tinha aqui... De uma casa super estruturada, né? Estruturadíssimo. Nunca tinha acontecido. A casa estava lá há 20 anos. Exato. Nossa, o perrengue que a gente passou. E o show que tinha que acontecer. E cobrir o teto. E a empresa de engenharia. E as telhas que vinham não sei da onde. E o negócio... Caraca. Mas enfim, isso é... de chuva assim, eu acho que a gente já passou goteiras, mas nada desse nível. Nada Eu tenho desse várias nível. histórias de chuva, desse negócio. Nossa. Teve uma chuva, só para a gente se divertir um pouco aqui, o lance de chuva era o Teatro Abril e a peça era o Fantasma da Ópera. E eu era o diretor de operações, eu cuidava de todas as operações. Aí, o Fantasma da Ópera tem o quê? Qual a principal peça de mobília assim, que tem no palco? O piano. O piano do Fantasma. Né, que é a peça-chave do negócio. E os gringos, é uma produção inglesa, os caras, todo aquele negócio. Pá. Aí os caras me ligam e falam assim, Politi, tem uma goteira no teto caindo exatamente em cima do piano do Fantasma. É lá a hora do show. A goteira, o cara tocando piano. Fazendo barulho. E fazendo assim, tum, 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 no piano. Eu falei, não, cara, pode acontecer tudo, menos isso. Daniel, muito bom, cara. Ótimo papo com você. Estamos juntos lá na Fispal. Excelente, estamos muito felizes com a presença da Politi Academy. Vamos fazer um barulho lá. E você que está aí nos escutando, cara, vem para São Paulo, vale muito a pena. São 2 ocasiões no ano que você tem que vir para São Paulo. Essas são obrigatórias. É a Fispal, que é nos dias... 27 a 30 de maio, das 13 às 20 horas. 27 a 30. 27, 28, 29 e 30, são 4 dias. E o Acelera Food Nation, que é 23, 24 e 25 de junho. O resto dos eventos, você esquece. Não precisa vir mais nenhum. Nem vem para São Paulo. Guarda esse dinheirinho aí. Só vem nesses 2. Que já mata o... Obrigado. Posso só fazer um convite aqui para o público? Lógico. Rápido. Agora, para dia 21, às 16 horas, a gente tem um esquenta Fispal para os visitantes. Para você que é dono de restaurante... Dia 21 de maio agora. Agora, dia 21 de maio, vai ser via Teams. Eu vou pedir para o pessoal colocar esse aviso no nosso site. Já foi para todo mundo que já está credenciado, recebeu esse aviso do dia 21, tá? O que a gente vai acontecer nesse dia? A gente fala, eu vou sair do meu estabelecimento e vou para um evento desse porte, né? Que a gente pega quase 4 pavilhões do AMB. Eu tenho que sair preparado. Eu tenho que olhar as atrações que tem no evento. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Sim, é um evento para preparar o cara para o evento. Exatamente. Ele não chega lá dormindo. Então, pelo primeiro ano, a gente está fazendo isso para o visitante ter um auxílio nosso, além do site. Cara, além isso é muito bom. Do site, para a gente poder falar, ó, tirar as dúvidas, falar como chega, falar o que tem no evento, o que tem de lançamento, o que tem de novidade, onde fica a planta interativa, que a gente tem uma IA... né, própria para ele buscar expositor, buscar atração. Então, tudo que a gente tem, esse é o nosso convite. É o onboarding do evento. Exatamente, esse é o onboard da nossa audiência. Que legal, cara, ótima iniciativa. Porque eu sinto falta disso quando eu vou no evento, eu adoraria, todos os eventos que eu participo, ter esse onboarding. Sim. O que eu vou encontrar quando chegar lá, por onde eu entro, o que eu faço, que horas eu chego, como é que eu pego, eu vou de Uber, eu vou de táxi, qual que é a melhor maneira, que hora que eu saio, o que vai ter, tem hotel perto, não tem, quem que eu vou encontrar lá, como é que eu faço para me relacionar com as pessoas. É valioso, né, Politi, hoje. É A gente muito. quer, então, pensando na valorização do tempo
tempo do... Dia 21, que horas? Às 16 horas. Dia 21 cai que dia? Cai Dia 20, agora você me pegou. Segunda-feira. Segunda-feira. Não. Hoje 16, 17, 18, 19, 20, 21. Terça-feira. Terça-feira. Muito bom. Perfeito. Daniel, abraço, cara. A gente se vê lá. Muito bom. Obrigado, agradeço aí esse convite e desejo sucesso na sua exposição na feira pelo primeiro ano, hein? Tamo lá. Valeu. Vários anos daqui pra frente a gente vai estar na FISPAL. Para sempre. Valeu, garoto. Obrigado.